Senhor, irmãos. Amém. É bom estar aqui com os irmãos. Desde já eu agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, uma porção da palavra do nosso Senhor. Amém. E que essa porção ela encontre lugar na sua mente, no seu coração, para que com toda ela aplicada venha a haver grandes maravilhas no resultado que ela proporciona a cada um de nós. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo gostoso de falar, algo maravilhoso, que está cheio disso na palavra do Senhor. Promessas. Promessas de Deus para a sua vida, promessas coletivas. É fato que você não conhece as promessas de Deus para a minha vida, as individuais, nem eu as promessas que Deus fez para você. Mas a promessa coletiva é a maior delas, a salvação. Essa é para mim e essa é para você também. A promessa que Deus entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a maravilhosa, gloriosa vida eterna. Irmãos, é fácil fazer promessa? Você já fez promessa para alguém? Já falhou com essas promessas? Já, meu irmão. E é fácil falhar, né? Glória a Deus que é fácil falhar, porque nós podemos falhar, mas aquele que reina em nós, ele não falha nas suas promessas. Todas as promessas que Deus tem para a sua vida, ele cumpre. Toda a promessa que Deus tem para a sua família, ele irá cumprir. Seu ministério, as promessas que Deus colocou em sua frente, em suas mãos, será cumprida. Ele é Deus fiel e poderoso para fazer tudo além, abundantemente. Efésios capítulo 3, se não me engano, versículo 20 e 21 fala sobre isso. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais e além do que pedimos, esse é o Senhor Deus. Não é fácil fazer promessas, irmãos. A gente até faz umas promessas assim meio, sabe, para os nossos filhos, por exemplo, quando eles perguntam mais de 10 vezes se você pode fazer tal coisa por eles, você diz, não, vou fazer. Eu faço, eu prometo, eu faço. Mas me deixe em paz, não peça mais. E foi um desses pensamentos, dizendo, Senhor, como somos falhos. Prometemos para os nossos, de dentro de casa, e não cumprimos. E quantas promessas o Senhor tem feito individualmente para milhões de pessoas? Quantas promessas o Senhor fez para você, irmão, que você deixou de lado? Mas deixa eu te falar, diferente do Éder que prometeu para o filho e esqueceu ou não fez, o Senhor prometeu e ele lembra. Custe o tempo que custar para você. Para Deus, ele não esqueceu do que prometeu à sua vida. Entretanto, você pode estar distante de algumas promessas que Deus prometeu. Sabe por quê, irmãos? Porque queremos as coisas instantâneas. Mas deixa eu te falar, Deus hoje quer reacender tudo aquilo que Ele prometeu para você. Então abra o seu coração, abra a sua mente e deixe com que as promessas de Deus venham saltar em seus olhos. Que o Espírito Santo venha conduzir você de novo ao caminho da promessa. Vamos abrir lá em 2 Samuel, é um texto muito conhecido, 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao 8, diz assim: certa ocasião, Davi questionou a si mesmo: será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la e fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jonatas. Então convocaram Ziba, um dos seus servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: teu servo, Senhor. O rei prosseguiu: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa demonstrar a bondade de Deus? Ao que ele replicou Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. E o rei desejou saber: e onde ele se encontra agora?
diante do que Ziba lhe disse, na casa de Marquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar. Então, Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e fez-lhe reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, e ele prontamente respondeu ao rei: eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo: não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez reverência e declarou: ó Senhor, quem é este teu servo para dares tua preciosa atenção? Vale tanto quanto um cachorro morto. Até aqui, irmãos, a história de Mefibosete. Muitos já conhecem, muitas ministrações a respeito dessa passagem, mas antes de tudo você tem que olhar para essa passagem como o Evangelho. É um mini evangelho aqui dentro desse texto de Samuel, porque aqui há uma promessa e há um resgate, há uma promessa e há uma salvação de um lugar que Mefibosete estava e um local que ele foi colocado. Assim somos nós. Não esqueça de se comparar a todo momento com essa história. Bom, vamos só relembrar um pouco aqui. Davi tinha acabado de assumir o reino. Tudo novo, sob nova direção, sob um comando diferente. Tudo que Saul tinha implantado, Davi agora estava assumindo, e já não existia mais as coisas que Saul tinha feito. Lembrando que Saul começou muito bem, mas o Senhor rejeitou, porque ele começou a fazer coisas que eram contra o Senhor. E ali os filisteus vieram e destruíram Saul, Jonatas, alguns familiares deles. Mas sobrou um filho de Jonatas, Mefibosete. E sua ama, ao estar sendo atacado o reinado, ela saiu correndo e deixou com que ele caísse. E ele quebrou os 2 pés. E ele ficou aleijado. Irmãos, e naquela cultura, quando um rei assumia, ele mandava exterminar todos do reino anterior, todos os parentes, todos os familiares. E Mefibosete, ele foi salvo pela sua ama. Entretanto, saiu danificado, né? A gente pode dizer assim. Saiu danificado. E foi jogado num lugar muito ruim, irmãos. Muito ruim. Um local de esquecimento. Lodebar significa sem pasto, sem uma terra árida, seca, um lugar onde só viviam pessoas que estavam fugindo, ou pessoas que eram recriminadas pelo rei. Era assim que funcionava. E ele, como aleijado, mesmo sabendo que ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul, ele estava num lugar assim, largado. Quantos de nós estivemos num lugar de esquecimento? Quantos de nós estivemos em lugares sombrios que só o Senhor mesmo poderia nos tirar de lá? Quantos de nós pedimos e clamamos ao Senhor e Ele veio ao nosso encontro? E aí, irmãos, Davi agora, sob nova direção, o rei, ele se lembra, talvez ele estivesse lembrando: agora eu sou rei, eu fui ungido rei. Em algum momento da minha vida eu fui ungido rei. Em algum momento da minha vida eu recebi uma promessa de que eu seria rei de Israel. E esse momento que Davi está lembrando disso, eu acho que nesse momento ele sente no coração e diz: espera aí, Deus fez uma promessa para mim e cumpriu, mas eu fiz uma promessa para o meu amigo Jonatas. Vamos abrir lá em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16.
Vamos relembrar a promessa de que Deus tinha feito. Primeiro versículo: então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás planteando Saul, quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, o chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Jessé, em Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. E aí vem no versículo 5: ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venham em paz. Já chegando na casa de Jessé, vinham oferecer um holocausto ao Senhor, purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor ungiu. Lá no versículo 11 diz assim: então Samuel questionou a Jessé, porque nenhum dos seus filhos era o que o Senhor tinha escolhido. Ele pergunta a Jessé assim: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. E lá no versículo 15 diz assim: então os oficiais todos, e então no versículo 12 diz: Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e admirável de aparência. E o Senhor afirmou: levanta-te e unge-o, é ele. Você imaginou o próprio pai falar assim: tem um filho, ele está ali cuidando das ovelhas. Sabe como Ziba chegou e falou para Davi? Tem um aleijado que sobrou, que está lá na casa de Maquis, em Lodebar. Irmãos, isso se chama desprezo. Desprezo de pessoas que estão próximas. Lembre-se, você pode passar por desprezos. Você pode nem ser chamado pelo seu nome, mas o Senhor não esqueceu de ti. Você pode ser aquele que diz assim: tem um fulano aí, faz tal coisa. Tem um irmão que senta e vem na igreja. Tem um irmão que ora, ele vai lá na igreja. A família dele não é convertida, é só ele. Jogam pedra, despreza, me chama até de inútil, dizem coisas que são pesadas muitas das vezes de ouvir, dizendo: você não vai ser nada. Quem é você? Deixa eu te falar, você é aquele que tem promessas do Senhor. É assim que funciona no reino. Não interessa o que está funcionando ao seu redor, interessa o que funciona para Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Todas essas circunstâncias Davi deve ter lembrado naquele momento em que se tornou rei. De compaixão se moveu e perguntou se existia alguém. E lá em 1 Samuel, ainda no capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim: e se eu ainda, Jonatas falando a Davi, tá? E se eu ainda estiver entre os vivos, possas testemunhar para comigo a misericórdia leal do Senhor. Todavia, se eu morrer, não deixe jamais de agir com bondade para com a minha família, quando o Senhor exterminar da face da terra os teus inimigos. Que o meu nome não seja apagado juntamente com a casa de Saul, senão o Senhor o cobrará de Davi. E Jonatas fez com que Davi reafirmasse seu juramento de amizade leal, porquanto Jonatas amava Davi como a si próprio. Então Jonatas combinou com Davi: amanhã é a celebração da festa da lua nova, e a tua ausência será questionada, porquanto o teu lugar ficará vazio. Olha, uma das amizades mais belas que temos é essa aqui, entre Jonatas e Davi. Você imagina, irmãos, alguém fazendo uma promessa, ou você pedindo para alguém lembrar de você, e Jonatas só queria o seguinte: não deixa a minha linhagem morrer. Não deixa a minha linhagem morrer. Porque ele sabia que toda a linhagem do rei anterior poderia ser exterminado, para que viesse uma nova linhagem, um novo reinado, uma linhagem de novos reis, no caso
caso aqui na linhagem de Davi. Então, irmãos, agora você tem a promessa que Jonatas fez a Davi, que Davi fez a Jonatas, se cumprindo. Imagina você, Mefibosete, vivendo até os 5 anos como um príncipe, tendo tudo o que precisava, e de repente isso é tomado e ele é jogado num lugar que passa 20 anos, 4 vezes mais do que ele viveu bem, ele passou ruim. Lodebar, irmãos, é uma cidade que nós estávamos quando a palavra diz: e nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Lodebar é aquele lugar das trevas, aquele lugar que nós passamos, ou pelo menos a maioria deve ter passado. Que graça, que benevolência, que bondade do nosso Senhor para conosco. Nos tirou do reino das trevas, da mão de Satanás, e nos colocou no reino da luz, nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus porque fez isso por nós. Glória a Deus porque nos ama. E glória a Deus porque tem feito grandes coisas em nossa vida, mesmo não sendo merecedores, irmãos. E realmente isso não tem a ver com merecimento, sabia? Tem a ver com quem te chama, tem a ver com quem te prometeu, com quem te convida. E quem te convida nesta noite para reacender a chama das promessas é o Senhor Jesus Cristo. O poder da graça que há numa promessa exige poder, e quem tem poder para fazer algo é só o Rei. Quem é o nosso Rei? O Senhor Jesus é o nosso Rei. Davi fez algo por Mefibosete em prol de Jonatas, e o Senhor fez algo por nós, colocando o seu Filho Jesus para morrer por nós e nos dar essa graça maravilhosa da salvação. Então, irmãos, nesse momento nós temos Davi lembrando dessa promessa que fez. Existe uma aliança que Deus fez com o seu povo. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Promessa de Deus para a sua vida na palavra dele escrita. Irmãos, tome posse das palavras que estão aqui na palavra do Senhor. Tudo que está escrito é para você e é para mim. Você não está mais, eu creio que todos aqui já estão realmente sentados à mesa com o Senhor. Então entenda, não há mais o Lodebar na sua vida, não há mais reino das trevas na sua vida. Quem está sentado à mesa, como foi o caso que Mefibosete foi chamado a sentar à mesa quando saiu de lá, de Lodebar, um lugar que ele tinha medo. A qualquer momento ele poderia ser atacado pelos filisteus, a qualquer momento ele pensava que poderia ser exterminado, porque era a linhagem de Saul. Então imagina viver num lugar deserto, árido, sem pasto, e ainda viver com medo. Sabe quem oprime dessa forma, irmãos? O nosso adversário. Quando nós não estamos ligados com a palavra do Senhor, quando nós não estamos sentados à mesa, há um adversário oprimindo, sim, nossas almas. Há um adversário querendo minar a sua força. Entretanto, o que Deus tem para você não é para você ter medo. As lutas que vêm, a palavra de Deus diz: dê graças, alegre-se por passar por grandes, não é por pequenas, é por grandes tribulações. Porque essa tribulação ela vai produzir
E Tiago vai falar também: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Promessa do Senhor. Prometeu aos que o amam. Você ama a Deus? Nós gostamos de cantar Deus me ama, né? Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. E você ama a Deus? Você ama a Deus de fato? Você ama com amor que te estremece quando você pensa nele? Você ama com um sentimento de gratidão por cada detalhe? Não é pelo dia, não é pelo mês, não é por uma bênção, mas é todos os momentos. Você consegue entender que você ama ao Senhor por tudo que Ele faz, os detalhes por você? Não é, irmãos, abrir a boca e dizer eu te amo, Senhor. É muito mais do que isso. Quando nós dizemos a pessoa Jesus te ama, ele aceita aquilo, isso tem um impacto muito forte na vida de muitas pessoas. E muitas pessoas foram salvas com essa frase. Há poder nisso, realmente. Mas quando eu digo eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro, eu tenho que realmente reproduzir isso ao Senhor. Não interessa quem está olhando, se ele acha ou não acha que eu amo o Senhor, mas eu tenho que ter convicção de que eu amo. Então as coisas fluem, né? E essa promessa aqui diz para aos que o amam, aos que o amam. E o Senhor conhece cada um daqueles que amam a Ele. Irmãos, como eu falei, muitas das vezes passamos em vários locais, no trabalho, dentro da família, por pessoas imprestáveis, indignas, sem importância, inúteis, vivendo com esse medo de realmente não ser nada, vivendo com medo muitas das vezes de estar sendo abandonado por Deus, porque não conhece a sua promessa. Deus não nos abandonou. Tem pessoas que acham que para não se sentirem abandonadas, elas têm que estar o tempo todo ouvindo a voz do Senhor. E eu estou dizendo no sentido de que Deus faz silêncio. Deus faz silêncio. Mas nesse momento que Ele faz silêncio, é o momento em que muitas das vezes eu e você duvidamos de que eu amo e que Ele me ama. Que coisa fácil, né? O silêncio de Deus, em vez de me trazer mais ainda a convicção de que eu estou sendo cuidado por Ele, muitas das vezes Ele me traz o contrário, Ele me traz a desmotivação, porque eu quero que todo dia Ele esteja, de alguma forma, se apresentando a mim. Irmãos, viver o silêncio de Deus é viver o amor dEle também. Mefibosete passou 20 anos num lugar de desprezo, numa situação muito complicada. Locais de pessoas, como eu falei, que eram fugitivos, pessoas que eram rejeitadas, iam para lá. E o que ele fez para merecer essa bondade toda? Ele não fez nada. Nem eu e você fizemos nada para merecermos a bondade do Senhor. E isso tem que ser muito intrigante em nossas vidas. Tem que ser dado valor a isso. Apesar de não fazermos nada, Ele fez tudo. E se Ele fez tudo, eu tenho que reconhecer que esse tudo exige de mim coisas que eu não gostaria de fazer, mas que por agora, me submeter ao reino e ao governo de Cristo, eu vou fazer. Amém. Lá em Deuteronômio fala assim, Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Eu queria que você lesse junto comigo. Deuteronômio 7, versículo 9. Diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos.
Glória a Deus por isso. Amém. Você pode dizer: eu amo ao Senhor. Eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Não merecemos nada, mas fomos convidados à mesa. Não merecemos nada, mas você individualmente, irmão, você, exclusivamente. Eu sempre falo isso. Não interessa se você está no meio de 10 pessoas e está se sentindo a 10ª. Não interessa se você está no meio de 10 mil pessoas e você está se sentindo o último. Ele te chamou exclusivamente, sabe? Ele sabe o teu nome, ele sabe o teu desejo e ele tem projetos, promessas e sonhos para cumprir em sua vida, através da sua vida. Porque é ele que convida, não é isso? Não nos convidamos, ele nos convidou. E esse que nos convidou é um Deus poderoso, é um Deus que nunca perdeu a batalha, é um Deus que muitas batalhas diz para você: fique quietinho que eu vou pelejar por você. Fique quietinho porque eu vou fazer grandes coisas que você nunca viu. Mas vai chegar na sua mão, vai chegar na sua vida. Apenas aceite o convite, tá, irmãos? Nunca diga não aos convites do Senhor. Nós não podemos dizer não. Eu sempre brinco com alguns irmãos que dizem que ficam nervosos de falar na igreja, ou até mesmo de falar para alguém de Jesus, seja onde for. Desse pequeno gesto de você se esforçar por amor a Deus, pode surgir grandes ministérios. Às vezes é falta você só dar a primeira abertura de palavra da sua boca a respeito de Cristo, lá fora ou aqui dentro da igreja, seja onde Deus lhe chamar, onde Deus lhe convidar, abra a sua boca. Seja o que Ele quiser fazer com você, daí pode surgir um grande ministério. Você não sabe as promessas que Deus tem e os sonhos que só Ele tem para com você. Alguns você já ouviu, é fato. Outros você ainda não ouviu. E se cumprirão sem você saber, sabia? Nem todas as promessas Deus fica divulgando. Tem promessas que do nada acontece. Você diz: mas ninguém nunca falou isso para mim. Deus nunca usou ninguém para falar isso para mim. Então aceita o convite que é melhor. O convite das promessas que Deus tem, do banquete que Deus tem, da mesa que Deus tem preparado para você. Em Deus nós temos grandes promessas. Houve uma coroa de espinhos, sabe, irmãos? Para que viéssemos até o banquete. Não foi de graça, não. Não foi sem sofrimento, não foi sem dor, não. Houve sofrimento, houve sangue derramado, houve um alto preço que Ele pagou para que você se sentasse à mesa. João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, diz assim: promessa do Senhor para a sua vida, para nossas vidas essa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Para onde, irmãos? Para onde eu estiver, estejais vós também. Onde eu estiver, estejais vós também. Vamos ver aqui, versículo 10, versículo 9, de 2 Samuel, continuando. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: dá ao filho teu Senhor tudo que pertencia a Saul e toda a sua família. Ziba, que era servo de Saul, agora vai ser servo de Mefibosete. E tudo que era de Saul, agora é de Mefibosete. Tu cultivarás a terra com os teus filhos e servos, e colherás os frutos para que o filho do teu Senhor tenha alimento para comer. Mas Mefibosete, filho de teu Senhor, comerá sempre, todos os dias, à mesa. Todos os dias agora
Mefibosete, que tinha saído de Lodebar, está agora sentado no palácio, na mesa, para comer todos os dias com o rei Davi. Agora você imagina uma mesa enorme, eu pelo menos imagino assim, Davi sentando na cabeceira, e aí chegam os 17 filhos de Davi, chegam os valentes de Davi, se sentam à mesa, pessoas, digamos assim, vamos usar o termo hoje, imponderadas. Os 37 valentes de Davi, que algumas histórias mencionam o que eles faziam por lealdade. O filho dele, Salomão, nunca houve nem haverá ninguém com maior sabedoria do que Salomão. Você imagina uma pessoa que estava desprezada, jogada, se sentando e ouvindo e se alimentando agora de pessoas que tinham outra visão, que tinham a visão do reino. Você imagina isso? Recebendo palavras de guerreiros, recebendo sabedoria de Salomão. Você imagina também o contrário? Você imagina agora todo aquele monte de gente sentado e uma pessoa vindo mancando com as muletas, se sentar à mesa e todo mundo admirando: quem é esse? Esse é Mefibosete, aquele a quem Deus deu da sua graça através de mim, que fez Davi falando, lembrando da minha amizade com Jonatas. E agora ele vai sentar aqui conosco todos os dias. Todos os dias. Mateus 28, 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Até o que, irmãos? Até a consumação dos séculos. Tal não está sentado na mesa com o Senhor todos os dias. Tal não está vivendo com um Deus Todo-Poderoso todos os dias. Todos os dias estamos vivendo com Ele. Promessa dele. Ele é fiel para cumprir tudo o que diz, tá, irmãos? E eu queria que você, nessa noite, pode se colocar de pé, nós já vamos terminar. Eu queria que você, nessa noite, colocasse, expusesse ao Senhor qual é a promessa que Ele fez para você que você ainda não alcançou. Se você tem alguém na sua família que está em Lodebar, apresenta nesta noite ao Senhor. Essa é mais uma das oportunidades que nós temos de sermos lembrados pelo Senhor. Essa palavra de hoje, ela está trazendo renovação, ela está trazendo convicção da sua salvação, convicção do nosso Rei Jesus que vive e habita em nós, convicção para que você possa neste momento entregar o Mefibosete que você precisa lembrar ao Rei Senhor Jesus. A promessa, lembra dessa promessa? Entrega isso ao Senhor, que Ele possa tirar a promessa, aquelas dúvidas ou aquela pessoa do lugar das trevas e trazer para a gloriosa luz do Senhor. Mas entrega, continue adorando ao Senhor, entregando a Ele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós, Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude a lembrar, Deus, de todas as promessas, Pai, que tens feito e que nós temos deixado de lado. Senhor, que Tu possas, Pai, lembrar dos meus familiares, das pessoas, Pai, que estão em Lodebar, Senhor. Senhor, das pessoas, Senhor, que estão largadas, Pai, nas trevas. Senhor, que a Tua luz possa encontrá-los, Deus. Senhor, nós cremos, Senhor, nós cremos, sabemos que Tu és um Deus poderoso. Nós sabemos, Pai, que Tu tens chamado várias pessoas, Pai, a sentar à mesa, Pai, contigo. Muitos não querem, Pai, mas nós queremos estar, Senhor, na mesa contigo todos os dias. Nós queremos ser cuidados por Ti, Senhor. Queremos
queremos saber, Senhor, que Tu tens olhado, Senhor, para nós. Senhor, cuidando de cada promessa, Senhor, de cada detalhe, Senhor. Senhor, restaura esses corações partidos, Pai. Senhor, alegra esses corações através do Teu Espírito Santo, Deus. Senhor, pessoas que não estão mais acreditando na Tua palavra, Deus. Pessoas que não acreditam nas Tuas promessas, que leem a palavra por mês, Senhor. Que não seja assim, Senhor. Mas que o Teu Espírito Santo venha revigorar. Acende a chama, Deus. Acende a chama, Pai. Senhor, nós estávamos em outro lugar, Senhor, totalmente destruídos, Pai. Ó Deus, derramando o Teu bálsamo em quem está precisando aqui, Senhor. Senhor, que a Tua promessa, Deus, alcance. Que essa pessoa venha ver, Senhor, que Tu és o Deus que cuida. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Senhor, e será eternamente, Pai. Independente das circunstâncias que minam as nossas forças, Tu estás do nosso lado, Tu tens olhado para cada um de nós, Pai. Senhor, salva, entra com essa providência, Pai, na vida da Tua filha, que chora, Senhor, pelo seu filho. Senhor, transforma aquela vida, Pai. Tira as amizades, Pai, impuras. Tira os vícios. Senhor, quebra, Senhor, as travas, quebra as correntes, as flechas, Pai, derruba. E que essa pessoa venha dar testemunho, Senhor, de que seu filho voltou. Ó Deus, te agradecemos pelo Teu amor e te amamos também, Senhor. Precisamos tanto de Ti, Pai. Acende a chama. Acende, Pai, nessa noite. Esse é o meu pedido, Senhor. Acende a chama da vida de cada um dos meus irmãos, Pai. E que possam viver, Senhor, sentados à mesa, ouvindo, sendo alimentados por Ti, Senhor. E a palavra diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele dá deliberadamente a todos. Se você precisa de sabedoria, saiba, o Rei que te chama, sentar na mesa, Ele está te dizendo: te dou sabedoria para vencer, te dou sabedoria para que algumas coisas venham abrir, algumas promessas venham se cumprir. Peça sabedoria do Senhor e você verá também muitas coisas se cumprir em sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.